Bem, queria falar um pouquinho sobre o meu projeto, né? E do Apoia-se, né? Que é uma história em quadrinho, que o roteiro eu desenvolvi a partir de um podcast do Jovem Nerd, né? Sobre realidade simulada. E a primeira versão da história me veio de uma vez só e foi assim, de uma noite para o dia, depois que eu vi esse podcast, né? Era a pandemia, então naquele momento difícil que a gente passou na pandemia, né? A gente está aqui, a gente sabe, né? Foi difícil. E isolado lá na minha casa, sozinho, eu vi aquele podcast e começou a fervilhar um monte de ideias, né? E de repente eu tinha um primeiro rascunho da história. Daí no dia seguinte eu comecei a escrever já a história inteira, né? Coloquei no papel e comecei a fazer os primeiros rascunhos, os primeiros desenhos, os primeiros ensaios, né, da história. E era uma ideia muito antiga, uma vontade muito antiga, né, fazer uma história em quadrinho, uma vontade que ganhou muito corpo quando um ano, 2 anos e meio antes, eu tive a oportunidade de levar um aluno, né, um aluno meu de arte, para conhecer o trabalho de 2 colegas meus que eu não via há muito tempo, que é o Fábio Moon, né, e o Gabriel Bá, né, que são ganhadores do Eisner, né, uma revista maravilhosa, Day Tripper, né, recomendo. E daí, tipo, nessa conversa que eu tive levando meu aluno e a entrevista que ele fez com o Gabriel e com o Fábio, né, eu comecei a me familiarizar um pouquinho com o processo deles, né. Eu comecei a lembrar como a gente começou a desenhar juntos, só em quadrinho, ainda adolescente, no Estúdio Pinheiros, e como eles tocaram o sonho deles, e o meu sonho tinha ficado um pouquinho parado no tempo, né. Depois eu reencontrei com eles na faculdade, né, eles estavam saindo, eu estava entrando, e depois eu só acompanhei eles através de mídias sociais, né. E daí isso deu uma recarregada no meu sonho, naquelas ambições. E depois na pandemia, quando veio essa insight sobre essa história de realidade simulada, que eu consegui enxergar sem fazer quase nada, só debruçado na história, né? Foi uma experiência nova, porque até então só tinha experiência de trabalhar ou produzir em cima de um projeto de história em quadrinho ainda adolescente, né? Mas eu, mesmo sendo um leitor assíduo, né, de quadrinhos, né, de autores como Alan Moore, Moebius, né, Frank Miller, enfim, Manara, Crepax, diversos outros artistas europeus, alguns orientais, alguns mangás também, né? E então eu tinha uma experiência ainda limitada, né, como quadrinista, né. Minha experiência era mais como artista plástico, né, como eu me formei em bacharel em artes plásticas e como ilustrador, né. Então foi uma experiência nova e muito agradável de fazer, né, me deu muito prazer fazer essa história. Consegui colocar ela, disponibilizar ela digitalmente, mas o meu sonho mesmo é fazer ela virar um produto físico, né, ver aquela, sabe, sentir ela na mão, a história, ou pegar na revista, mostrar para as pessoas que é diferente, né? Você pegar a revista na mão e ver numa plataforma digital é muito diferente, né? Para quem é old school, que nem eu, né? Sabe do que eu tô falando. É que nem você escutar
sei lá, música no Spotify e pegar o vinil, né? E pôr na vitrola. É a mesma relação. Você pega o quadrinhos na mão e vê no digital, são construções muito diferentes, são relações muito diferentes de relacionar com o seu produto, né? Então, o meu sonho agora tudo que eu quero agora é conseguir fazer isso digitalmente, virar transferir para o digital, para o produto físico, né? Participar de feiras, expor meu trabalho e tentar me lançar como autor e não só como desenhista, né? E daí que eu vou contando com o apoio de vocês, né? Para que vocês possam me ajudar a realizar esse sonho tão antigo, né? De criança, né? De adolescente, de leitor, de quadrinhos, desde que eu me conheço como gente. E antigamente eu via aqueles autores na revista e agora, puta, querendo estar o meu nome ali no lugar dos autores, né, que eu lia na revista, sabe, ter meu nomezinho ali embaixo, né, e estar me apresentando o meu trabalho, minha arte, minhas ideias, né, é tudo que eu quero agora, sabe, seria uma realização muito grande para mim. E é por isso que eu estou pedindo um pouco a ajuda de vocês para me ajudar a realizar esse sonho gigante, esse sonho de uma vida.